Boa tarde. Maledico é um personagem criado pelo advogado Plínio Miranda e também membro da AOLA, Academia Ourofinense de Artes e Letras. O Maledico ganhou um mural em Ouro Fino, feito pelo artista plástico e também integrante da AOLA, Emanuel de Guzmão, o Maneco. E o Espaço Livre de hoje conta com a participação de Plínio e Maneco. Seja bem-vindo, Maneco, novamente ao Espaço Livre. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por estar aqui, tendo o apoio da rádio sempre de você também. Muito bom recebê-lo também, Plínio Miranda. Seja bem-vindo ao Espaço Livre. Boa tarde. Boa tarde, estamos aqui à disposição. Tá muito bem. Maneco, você teve a honra de fazer o personagem Maledico voltar agora num mural? Sim, esse é o meu objetivo. O último está sendo esse, porque esse ano é o terceiro trabalho que eu já faço em prol da cidade de Ouro Fino. Eu fiz a Policena, fiz as Grades da Memória e agora o Maledico. O meu propósito é recuperar. Eu acho que Ouro Fino é uma cidade que perdeu a sua memória e eu quero recuperar assim, Ouro Fino através de obras de arte, de murais, de esculturas. E é esse o meu objetivo. E a ideia de trazer o Maledico surgiu como? Você conversou com o Plínio ou o Plínio já tinha essa vontade? Não, eu que propus, porque eu conhecia o Maledico e sempre gostei muito desse personagem, que é um personagem típico ourofinense. Então eu sempre achei que era muito interessante, porque eu até faço uma comparação que o Mário de Andrade fez o Macunaíma, que era o homem sem nenhum caráter, e o Plínio fez o Maledico, que era o representante do sem caráter no Ouro Fino. Então, eu sempre gostei muito e eu que propus para o Plínio para fazer uma homenagem ao Maledico e a ele também, que é uma pessoa que eu admiro muito. Plínio, como que você recebeu essa ideia do Maneco de trazer de volta à vida esse personagem, o Maledico? Fiquei muito honrado e achei muito interessante, mesmo porque esse personagem existiu na Gazeta por 8 anos, com uma pessoa viva. Porque eu, ao idealizar o Maledico, eu baseei principalmente num livro escrito por S. Queiroz e Ramalho de Ortigão, conhecido com o nome de O Mistério da Estrada de Sintra. Esse livro, antes de ser publicado, foi publicado nos jornais de Paris, e também em Portugal, como fatos reais. E é um mistério, então muita gente ficou assustado, ficava com medo de à noite passar na tal estrada de Sintra. Porque o personagem que criou, esses dois criaram, a história tinha mistérios, crimes acontecendo na estrada, então todo mundo tinha medo da estrada. Então eu resolvi criar um personagem também com vida, entendeu como é que é? Eu escrevi os artigos, contar a história, acontecimentos, como ele escrevendo, ele falando. E o Wilson Mariano, que foi meu braço direito nisso tudo, também escrevia artigos assinados com o Maledico, como ele falando. Então em Ouro Fino, isso há 30 anos passados, vamos dizer assim, ficou muito conhecido. E muita gente acreditando nele, perguntando o que está fazendo, por que você fez isso, por que aconteceu aquilo. Né? E todo mundo acreditava que ele era uma pessoa real? Uma pessoa real. E vocês não contavam que eram os senhores que faziam? Baseado nessa ideia do S. de Queiroz, né? Ele fez isso. Esse livro foi publicado tempos depois. Durante mais de anos, era artigo publicado no jornal como real. E esse Maledico, ele era uma pessoa, segundo o Maneco também, que acompanhou muitas histórias e todas as outras pessoas que leram, era uma pessoa que falava mal das coisas aqui em Ouro Fino? Não é bem mal. Vamos dizer isso filosoficamente. Por exemplo, criticava. Filosoficamente, bom, na literatura foi essa a minha inspiração. Na filosofia, eu me baseei em Voltaire. Voltaire, que era um pessimista, era um homem mau por natureza, né? Ele era violento, mas era um gênio, o maior gênio da literatura de todos os tempos, né? Ele criou um personagem, escreveu até um livro, chamado Cândido, tá certo? Que homem, ele só via bondade, ele examinava o mal, mas como? Se nós somos filhos de Deus, só temos... Ele é ingênuo demais. Quer dizer, ele fez um personagem ao contrário dele. Né? O Voltaire era pessimista, ele fez um otimista. Eu, que sou otimista, fiz o contrário. Não é que ele é mau, ele focava o lado mal das coisas. Porque a verdade é o seguinte:
deixando a religião de lado. Existe o mal e o bem, são coisas inerentes do ser humano, né? Se completam. Se completam. Os dois formam um só, que é o ser humano, não é isso? Então não adianta ficar, bondade. Tem que olhar para o lado mal, né? Ele não falava mal, ele focava o lado mal das coisas. Mas aí que veio o nome. Aí que veio o nome, Maledico. Também baseado no Voltaire, que Cândido, quer dizer Cândido. Eu chamava Cândido o funcionário dele, o personagem dele. E meu Maledico. Eu fiz o contrário do Voltaire. Essa época você estava à frente da Gazeta? Estava na frente da Gazeta. Eu e o Wilson Mariano, que me ajudou muito na criação dessa personagem. Você ficou à frente da Gazeta por quanto tempo? 7 anos, mais ou menos. Enquanto durou também o Maledico? Enquanto também durou o Maledico. E as pessoas ainda te perguntam? Muita gente pergunta. O próprio Maneco, você viu? Relembrou disso, né? Maneco, o Maledico marcou para você na literatura de Ouro Fino, nas conversas de Ouro Fino? Marcou sim. Eu acho que ele é um personagem tipicamente ourofinense. Que Ouro Fino tem muita gente que sempre está vendo o lado negativo das coisas. Eles sempre estão criticando. É difícil. As pessoas nunca levam as coisas para o lado muito bem, entendeu? Nunca estão satisfeitas? Nunca estão satisfeitas. E aí eu acho que o Maledico é um representante disso. Então ele me marcou bastante, sim. Eu acho que é muito interessante esse personagem e que ele está voltando agora no mural e vai voltar para a Gazeta também, porque o Plínio vai publicar todo mês. A Cissa Ferraz aprovou a volta do Maledico triunfal. Vai trazer de volta a vida além do mural para a Gazeta? Vou trazer, mas agora, nesses 7 anos que eu falei, eu criei a figura do Maledico, a família do Maledico, os problemas sociais, econômicos, tudo do Maledico. E os problemas dele com relação à sociedade, no fim, com relação à filosofia, com relação à música. Sempre criticando, né? Sempre do lado, mostrando o outro lado, o lado ruim das coisas. Agora eu parei de escrever o Maledico, mas continuei escrevendo sozinho para mim mesmo. 3 tipos: perguntas malediquianas, filosofia malediquianas e definição malediquianas. Então agora o que eu pretendo fazer na Gazeta, em cada número da Gazeta, uma filosofia malediquiana, uma definição malediquiana e uma pergunta malediquiana. Sempre com esse espírito do outro lado. Para trazer então a personalidade do Maledico. Mas agora através dessa maneira. Vai começar quando? Nesse número, o Dias Maneco já escreveu qualquer coisa, não é, Maneco? São 2 máximas do Maledico que o Plínio me passou, e a gente está falando da volta dele no mural e está falando a volta dele na Gazeta também com essas 2 máximas. Relançando o personagem. E Plínio, tanto você como o Maneco são integrantes da AOLA. Você foi um dos idealizadores da AOLA? Idealizei a AOLA. Quando o senhor Miranda foi eleito prefeito, eu fui vice-prefeito. E ficou a mim o cargo de mexer com a literatura de Ouro Fino. Mesmo porque a Gazeta, inclusive, estava parada. Então eu fiz uma reunião com as pessoas cultas, que eu acho, que gostam de escrever, para voltar à Gazeta. E eu estou na reunião por assim: uma cidade sem jornal não é cidade, é lugarejo. Então nós refizemos a Gazeta. Mas como o Ouro fazia algum tempo que estava sem jornal, estava difícil. Era eu e os que fazíamos tudo. Tinha de escrever, tinha de inventar o que escrever, tinha de procurar. Foi difícil. Então foi quando eu idealizei Maledico, uma coisa diferente para chamar a atenção. E usei essa mesma Gazeta para criar a Academia Ourofinense de Letras. Reunindo através da Gazeta, com o apoio do Silvio Miranda, que era o prefeito, e procurei fazer a Academia Ourofinense de Letras. Quais foram os primeiros integrantes? Você lembra? São vários. Bom. Quantas cadeiras tinha no início? 25 cadeiras. E aí o senhor chamou 25 pessoas? Vamos dizer, tem 25 membros da academia que não tem mérito. Eu sou um deles, são os que nós fundamos, não é isso mesmo? Hoje tem poucos sem mérito na academia. Eu sou um deles, o Ivan é um deles, o Wilson Mariano é um deles, tá certo? Somos 3 fundadores. A grande maioria já morreu, vamos dizer, né? Mas tem mais. Deve ter mais tem uns 8 sem mérito ainda, o resto todos têm mérito. Porque os demais ganharam em disputas para o cargo. O senhor foi advogado por muitos anos? Até aposentar. 25 anos. O senhor é um decano? Sou a OAB, depois, a mais antiga OAB depois da minha, é no mínimo 1000 números após o meu. Qual que é o teu número? 7664. Não tem nenhum
em Ouro Fino que não seja mais de 1.700, não sei o quê. Será que o Orley não? Não, o Orley é mais velho que eu em idade só. É muito mais moço na OAB. Além de advogado, o senhor foi vice-prefeito? O senhor também teve outro cargo político aqui na cidade? Fui vereador também, 4 anos. Qual legislatura? No Odir Muniz Cirilo era o prefeito. Era mais fácil fazer política naquela época ou agora? Eu acho interessante. Naquela época, por exemplo, olha como as coisas mudam, mas o entusiasmo é o mesmo. Quando eu fui vereador, por exemplo, o vereador, para fazer campanha, ele que tinha que gastar dinheiro. Depois de eleito, não ganhava nada, absolutamente nada. E, quando tinha uma festa aí, tinha de ir pagar. Quer dizer, o município não tinha nenhum tipo de prejuízo, vamos dizer assim, econômico com os vereadores. E tinha o mesmo entusiasmo dos vereadores de hoje, que ganham relativamente bem. Naquela época, meu pai foi da década, acho que de 50, vereador, não recebeu nada. Você sabe disso então, né? Não recebeu nada, nem antes, nem durante, nem depois. Gastava sempre. Mas por isso que eu acho até bonito assim. Há um entusiasmo pela cidade, pelo país, pelo Estado, ganhando ou não ganhando, porque é o mesmo, as mesmas brigas que tem agora, tinha naquele tempo, tá certo? Mesma dedicação, mesma coisa, como se estivesse ganhando muito e estava gastando pouco. O senhor acha que o povo se tornou mais culto político ou mais analfabeto político? Mais culto. A vida tudo, o mundo marcha para frente e marchará sempre para frente. O senhor acredita que o eleitor está melhor? Eu acredito, porque a comunicação está muito maior hoje, né? O celular e vem outros celulares mais violentos por aí, né? A educação, o conhecimento das coisas ficou muito mais fácil. Eu quero aproveitar outra coisa que eu creio, quero aproveitar a oportunidade que estamos tendo agora para falar, solicitar do nosso prefeito, que inegavelmente o melhor prefeito que o Fino já teve. O que ele realizou não tem jeito de explicar o que realizou. Eu vi na própria difusora ele falando, esse mês ainda vou fazer muita coisa. Eu acredito que não vai fazer, porque não tem o que fazer. Eu acho que o Fino inteirinho, mesmo os que são contra, por motivos políticos, também tem esse admirador dele, que é uma realidade, né? Mas então, não é isso. Não é falar bem que eu quero dele, não, porque isso todo mundo fala. O memorial fotográfico é outra coisa, que foi idealizado por mim, também na Gazeta, também na época era vice-prefeito, está parado, está escondido. Aonde está esse memorial? O senhor prefeito é que sabe. Então, o que ele fez com a biblioteca agora foi muito bom. Aliás, a biblioteca foi criada por um prefeito de Ouro Fino. Foi Paulo Cleff que criou a biblioteca. A ideia de fazer a biblioteca. E de lá até hoje, ela vai para cá, ela vai para lá, olha melhor, agora ela ficou no lugar. Ela achou a casa dela, né? O prefeito atual que resolveu, é um problema resolvido pro resto da vida. Agora quero que arranje da minha casa no memorial fotográfico. Porque a casa da Academia Ouro Fino de Letras, ele também arrumou. Agora é no Centro Cultural. No Centro Cultural. Também pro resto da vida. O senhor tem algum sonho que o senhor gostaria de divulgar aqui pra gente? Não tem sonho nenhum. Só de encontrar o memorial? O memorial. E que ele vai, que eu tenho certeza que ele vai fazer. Maneco, queria agradecer a sua participação aqui de novo no Espaço Livre da Difusora e agora com o Maledico. Eu que agradeço vocês, que sempre estão você e vocês da Difusora, que estão sempre apoiando todos os eventos culturais da cidade e me apoiando nessa busca que eu estou fazendo de vários painéis, de várias recuperações de memória. Principalmente, o que eu gosto muito é dessa memória que está escondida, que está, sabe, que ninguém mais estava falando, tal. Então, de recuperar realmente isso. Eu gosto muito disso. E eu agradeço muito vocês. Um povo sem memória é um povo? É um povo que não existe, né? Porque Ouro Fino é uma cidade antiga, quase com a idade de Ouro Preto, e, no entanto, nós não temos, nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos a nossa memória, nós perdemos escola, nós perdemos a cidade, uma cidade conhecida como uma cidade de perdas. Eu acho que, através desses painéis, estou conseguindo recuperar a memória de Ouro Fino e fazer uma coisa que é um sonho, digamos, é criar um museu vivo da cidade, com os painéis, com as obras de arte, desde o Santo Cruzeiro ao Menino da Porteira e tudo. Luiz Gonzaga, em frente ao Éden. Exatamente, tudo, Luiz Gonzaga. Então é recuperar essa memória. Então Ouro Fino pode ser talvez a única cidade que seja um museu vivo do Brasil. E ainda tem a caixa preta do Maneco que fica aberta à população, é só ligar para o Maneco e marcar. Plínio Miranda, primeira vez que o senhor está aqui no Espaço Livre da Difusora, é um prazer tê-lo ouvido, suas histórias, e pode dar suas conclusões finais. Eu que fico agradecido e honrado com essa entrevista, e vamos pôr a ideia do Maneco para frente, transformar em Ouro Fino num museu vivo,
refazendo a nossa história com memoriais e outras coisas mais. Voltando com o Maledico na Gazeta. Voltando com o Maledico na Gazeta. Focalizando sempre, ele não fala mal, ele focaliza o lado mal das coisas. Mas é para um bem comum. Para o bem comum. Uma pergunta maledicana, para você não ter maldade. Aliás, sou muito amigo da pessoa de quem eu vou criticar agora. Sou muito amigo, foi um grande prefeito de Ouro Fino, né? Que é o Baratão. O que ele acha do Baratão? E o Maledico respondeu: se barato sai caro, já pensou um baratão? Daí a participação do Plínio Miranda no Espaço Livre e também do Maneco Emanuel de Guzmão, artista plástico, ambos da Academia Ourofinense de Artes e Letras, lançando agora um mural que fica aqui na Guarda-Mor Lustosa, próximo ao Pavilhão das Malhas. A todos uma excelente tarde, continue na programação da Difusora, agora com Rádio Serviço e depois o programa Vale Tudo, com a apresentação de Paulo Henrique. Uma boa tarde a todos e até amanhã, se Deus permitir.